Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e a aula de hoje nós teremos como objetivo entender as diversas disposições setoriais que são trazidas pela nova Lei de Licitações. Então, a pergunta básica que eu vou fazer para vocês, o que são essas disposições setoriais no âmbito da nova Lei de Licitações? Para a gente começar, você sabia que certos tipos de objetos do processo licitatório, eles são disciplinados por regras próprias? São exatamente as chamadas disposições setoriais. Então, temos que saber quais são e como usá-las. É exatamente o tema dessa nossa aula de hoje. Nós vamos estudar tudo isso. Gente, as disposições setoriais são regras específicas para cada um dos objetos ou serviços que podem vir a ser objeto de licitação. Ou seja, são contempladas as especificidades intrínsecas de cada setor. Tomando isso como pressuposto, fica fácil da gente entender que as disposições setoriais são aplicadas em relação às compras, obras e serviços de engenharia, serviços em geral, locação de imóveis e também as licitações internacionais. Com base nisso, nós vamos ver as principais características de cada uma delas, certo? Vamos iniciar, gente, pelas compras. A compra é o quê? É toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. O planejamento da compra, ele tem que considerar aquela expectativa de um consumo anual e também vai observar uma série de quesitos, como, por exemplo, as condições de aquisição e pagamento e processamento por meio de sistema de registro de preços. As compras devem ainda atender aos princípios. Quais são, professora? Princípio da padronização, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, e também da responsabilidade fiscal. E uma dúvida que vocês devem ter, professora, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração pode indicar as marcas? Sim, é possível. E essa ação deve ser como? Justificada e muito fundamentada, onde vai demonstrar a necessidade dessa padronização para manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração ou para usar a marca como referência. Também, gente, existem casos ainda em que somente determinada marca ou modelo é capaz de atender às necessidades do contratante. Então, claro, a indicação expressa daquela marca também será o quê? Permitida. Outra dúvida, professor, e quanto àquelas licitações de obras e serviços de engenharia? Pronto, vamos explicar. Essas licitações, elas devem respeitar especialmente uma série de normas que são relativas à preservação do meio ambiente, à disposição de resíduos sólidos e também a busca ativa pela redução do consumo de energia e de recursos naturais. Também devem ser cumpridos requisitos relacionados à avaliação de impacto de vizinhança, à proteção do patrimônio e também à acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Outra dúvida, e quais são, professor, os regimes que são admitidos nessa execução indireta de obras e serviços de engenharia? Aí nós vamos analisar a lei, né, 14.133 e vamos ver o quê? Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, também tem a empreitada integral. Tem a contratação por tarefa, contratação integrada, semi-integrada também, né? E o fornecimento e prestação de um serviço associado. Para
vocês terem um melhor esclarecimento, vocês vão ver melhores detalhes, né, maiores e melhores detalhes sobre esse regime de contratação no e-book que está disponibilizado para vocês lá na área do aluno, certo? Agora nós vamos avançar um pouco e vamos falar das licitações de serviços em geral. Serviço, pessoal, para a lei de licitações será a atividade ou conjunto de atividades que são destinados a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então, as licitações de serviços também devem atender aos princípios da padronização e do parcelamento. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital ele deve definir o local onde será a realização dos serviços. E também uma dúvida importante é o quê? Como é a terceirização da execução? Será que é permitida, professora? Gente, de acordo com a lei, sim, é permitida. Podem ser objeto de execução por terceiros aquelas atividades materiais, acessórias, instrumentais ou que são consideradas complementares aos assuntos pertencentes à área de competência legal do órgão ou da entidade. Gente, vocês têm que prestar bastante atenção. Por quê? Porque a lei de licitações, ela prevê em seu contexto, né, algumas vedações, né, na contratação do serviço terceirizado, como, por exemplo, fixar um salário que seja inferior ao definido em lei, ou então também exigir que aquela pessoa, né, que é terceirizada faça tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Então, conforme o que já foi enunciado, nós temos que atentar para as especificidades intrínsecas de cada situação, que isso é fundamental para compreender essas disposições setoriais. Acho que vocês entenderam bem, né? Então, nós agora podemos o quê? Deduzir que os outros setores também se comportem também, né, dentro dessas condições, de acordo com aquele setor que é envolvido. Outro grupo de disposições setoriais abrange o quê? A locação de imóveis, né? Que, em regra, também tem que ser precedida de licitação e uma avaliação prévia do bem, dos custos de adaptações e também o prazo de amortização dos investimentos necessários. Por fim, nós temos o quê? Que as últimas regras setoriais da lei contemplam as chamadas licitações internacionais. E eu vou explicar para vocês o que são essas licitações internacionais. As licitações internacionais, elas são, assim classificadas, aqueles certames que são processados em território nacional e que admitem a participação de licitantes estrangeiros, ou também aqueles nos quais a execução daquele objeto contratual se dá ou no todo ou em parte em um território estrangeiro. Então, pessoal, nas licitações internacionais, o edital ele deve ser ajustado às diretrizes da política monetária e do comércio exterior. E claro, né, logicamente, tem que atender às exigências dos órgãos competentes. É possível também que a cotação de preço seja feita em moeda estrangeira. Então, nesses casos, né, em tais casos, o edital ele não pode prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam como se fossem assim barreiras de acesso ao licitante estrangeiro. Não pode ter isso. Mas, nesse caso, se o licitante nacional teria algum tipo de prioridade, vocês devem ter essa dúvida. Será que aquele licitante nacional ele ia ter prioridade sobre aquele estrangeiro? Gente, às vezes sim. Eventualmente, é admitida a previsão de quê? De uma margem de preferência para os bens que sejam produzidos no país
e serviços nacionais que atendam principalmente o quê? As normas técnicas brasileiras. Então, pessoal, o que a gente vê aqui? Essa aula de hoje foi muito importante, né? Trouxemos muito conhecimento para vocês, tá certo? Sobre essas disposições setoriais que estão previstas pela lei de licitação. Eu sempre esclareço para vocês que vocês podem aprofundar o estudo consultando o material didático que está disponibilizado em sua área de aluno. Se surgirem dúvidas, encaminhe suas perguntas através da tutoria, que lá vocês serão esclarecidos de alguma dúvida que vocês tenham. Então, desejo bons estudos e até a próxima aula.